Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Ai, ai. Lembrei de vocês aí, queria trazer aí uma palavra que vai ao encontro do coração de cada um dos senhores e das senhoras que fazem parte. Então, antes de qualquer coisa, Joel, tudo bem? Como que você tá? Como que tá a família? Como que tá a mãe? Tá tranquilo? Caiu minha caneta aqui, peraí. Aperta no aviãozinho aí e manda para o povo aí. Muitas vezes nós, como seres humanos, temos a tendência a esquecer as coisas, esquecer de pessoas. E isso, muitas vezes, as pessoas ficam chateadas, ficam achando que não são merecedoras de estar tendo a atenção devida. E a gente sabe o quanto Deus é bom. E Ele prometeu que jamais nos abandonaria. Isso está lá em Hebreus 13:5, está em várias passagens bíblicas. Mas ele prometeu sempre que não nos abandonaria e não nos desampararia. E essa é a questão maior que cada cristão deve ter dentro do seu coração, essa fé. Que apesar de todas as situações que você ande, pelo vale da sombra da morte, ande pelos caminhos estreitos da vida, ande por lugares obscuros, você sabe que naquele local Deus se encontra ali. Claro que ele pode não evitar coisas das quais possam estar acontecendo naquela oportunidade. Ah, não, vou entrar no meio de um tiroteio, Deus está comigo e eu não vou levar nenhum tiro. Não sei se é verdade. Eu, se fosse você, não arriscava. Né? Ah, vou atravessar essa avenida aqui, está passando um monte de carro aqui, e Deus é comigo e Ele não vai deixar que nenhum carro me atropele. Não sei se é verdade. Eu, se fosse você, não passava. Ah, mas daí não... Mas você não disse que Deus está comigo o tempo todo? Ele está. Mas a Bíblia fala que você não deve de maneira nenhuma atentar Deus. Por qual motivo? Porque não se zomba de Deus. Deus, Ele faz aquilo do que está longe do alcance do homem. Aquilo que está ao alcance do homem, Deus não interfere no teu livre-arbítrio. Então pensa você o seguinte, você acha que Deus estaria colocando cores em suas roupas, colocando um modo de você ouvir música, de você ver filmes, de você arrumar uma profissão? Não, isso vai de acordo com o que você está sendo no seu círculo de amizade, na sua família. Se você nasceu dentro de uma família de pessoas que é médico, provavelmente você vai ser um médico. Se você nasceu numa família de operários, provavelmente você vai ser um operário. Então, o círculo do relacionamento que você tem alimenta você para que você possa ter base naquilo que você quer. Bom, vamos lá para a palavra de Deus? O tema da mensagem é: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe, como a gente pode falar para Deus que Ele é onisciente? Isso que significa o quê? Que Ele lê todos os pensamentos do homem. Onisciente. Então, isso certamente Deus de maneira nenhuma poderia Ele esquecer de alguma ação em relação à terra, aos céus, e os céus e a terra, porque a Bíblia nos fala assim, tudo que é ligado na terra é ligado no céu.
Então, tudo que buscarmos em oração aqui agora é ligado aqui e é ligado no céu. Mas a Bíblia nos fala por várias formas que Deus, que os autores, os escritores da Bíblia falaram assim, Deus se lembrou. Então nós vamos entender, através das escrituras, não quer dizer que Deus esqueceu. Mas Deus, quando se manifestou, ele falou por que se manifestou, não ele esqueceu. Tá certo? Olha, só para você ter uma ideia, a gente tem essa mania de esquecer, como eu falo para você. Eu dificilmente esqueço algumas coisas, dos quais são pontuais. É claro que a gente sempre esquece alguma coisa que não está no seu caminho do seu trabalho ou no seu dia a dia, você esquece, porque não é comum você fazer aquilo, então por isso muitas vezes as pessoas precisam anotar. Então tudo que você for fazer no seu dia e que fuja do seu caminhar, do seu normal, certo? Anote, para que você não se esqueça. Certo? Não precisa ficar amarrando cordinha na mão, no dedo, ou não, anote, coloque pendurado na mesa, na porta da geladeira, alguma coisa, mas para que você possa não esquecer de algumas responsabilidades dos quais você se posicionou a fazê-lo. Olha só, a palavra de Deus ela é muito forte. Pensa só, tá lá o preso, que nunca tinha tido um encontro com Jesus Cristo. Ele está ali por decreto do governador Pilatos, porque ele era um vândalo, um bandido. A Bíblia não fala o que ele fez, fala que ele era um ladrão. Então certamente, porque roubou. E ali ele estava preso e condenado à morte. Estava ele de um lado, do outro lado estava um outro ladrão e no centro daquele momento estava Jesus. Para se cumprir as escrituras que estavam ditas ali que entre os malfeitores se encontrava Jesus. E naquela oportunidade a gente encontra várias narrativas onde os saduceus, os fariseus, os judeus chegavam diante da cruz e falavam os feitos de Cristo, certo? E dizendo, tu não era aquele que curou o cego, tu não é aquele que levantou, ressuscitou o morto, tu não era esse, não era isso, desse daí que eu vou te servir. Era assim que as pessoas falavam diante da cruz de Cristo. E esse testemunho foi feito pelas pessoas que ali estavam. E aquele ladrão que ali escutava, vendo todas aquelas pessoas dizendo que aquele homem fez diante de toda a situação, estando ele ali, foi um defensor, porque um deles ainda assim maltratou Jesus e o outro defendeu, dizendo, você não vê que nós estamos aqui porque fizemos a coisa errada e este não fez e está aqui? E aí ele faz esse pedido: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Duas situações aqui que esse preso, esse ladrão, automaticamente se converte. Primeiro, ele se converte a servo. Porque primeiro ele chama Jesus de Senhor. Então, lembra-te de mim, Senhor. Opa, ele já se colocou como servo. Já é uma posição. E segundo, chama o Senhor de rei. Porque ele fala assim, quando entrares no teu reino. Duas posições. Servo do Senhor e servo do rei.
aquele homem se tornou uma testemunha ocular naquela situação mais agravante que estava naquele momento. Os três estavam para morrer. A Bíblia fala que Jesus morre primeiro, entrega a sua vida primeiro. E Jesus fala que ainda hoje ele estaria com ele no paraíso. Mas como eu estou trazendo a palavra lembra-te de mim, eu queria fazer essa pergunta. Você já esqueceu de alguém? Você já chegou num lugar, puxa, me esqueci, me perdoa. Ou uma pessoa olhou para você e falou assim, lembra-te de mim, hein? Quando deu um currículo de trabalho, para você indicar alguém falou para você, não esqueça de mim, ou lembra-te de mim. Então é uma palavra muito forte, com muito peso. Mas o Senhor nos prometeu que jamais nos abandonaria, jamais nos desampararia. Dentro do contexto bíblico, a gente vê a primeira situação foi quando Deus deu ordem para Noé entrar na arca, depois dele ter construído no ano 600 de Noé. Noé entra na arca e ali diz que choveria 40 dias e 40 noites. E ali ficaram os 40 dias e 40 noites. Passando os 40 dias, a Bíblia relata que Deus lembrou de Noé e dos animais que estavam na arca. E assoprou um vento e ali acalmou a chuva. Então tudo isso mostra o quanto Deus mostra o conserto, o acordo que ele teve com Noé. De acabar com a humanidade, porque tudo aquilo que a humanidade estava fazendo estava chegando em suas narinas. E isso estava deixando ele entristecido. E por isso que ele fez essa nova aliança com Noé. Quando a gente olha para dentro das escrituras sagradas, indo mais para frente, a gente vê um jovem chamado José, um José do Egito. Ele é escorraçado, ele é maltratado, ele é lançado ao poço, depois ele é retirado, ele é vendido, ele é dado como morto e é levado para o Egito. José, que tinha seus sonhos, dos quais Deus assim tinha dado a ele, mas ele não tinha naquele momento o discernimento, mas o pai dele, os irmãos dele, por muitas vezes decifraram os sonhos dele em relação às estrelas e que estariam ao redor dele, o sol e a lua se curvaria a ele. Isso mostra o quanto o povo todo se dobraria a ele. E José teve como escravo e depois voltou a ser preso, e ali encontrou um padeiro e um copeiro que estava preso. E os dois tiveram sonhos, cada um se revelou um sonho, José contou o que entendeu dos sonhos e aquilo aconteceu. O copeiro voltou a servir ao rei e o padeiro veio e morreu. Então, passou-se algum tempo, o copeiro estando ali junto com Faraó teve o seu sonho. E lembrou-se o copeiro o que José tinha feito na prisão. Isso está lá em Gênesis capítulo 41, no versículo 9 para frente, ali você vê o quanto o copeiro foi com José. E José foi diante do faraó e revelou ali sobre as 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e revelou tudo aquilo que o faraó poderia fazer no seu grande projeto. E se tornou governador do Egito, através de uma lembrança. Olha só como é bom em nossas orações
pedir a Deus que se lembre de nós. Como é bom, diante das nossas orações, você pedir para que o seu chefe se lembre de você, se você está pedindo uma promoção, se um amigo está para te ajudar, para indicar você para alguma coisa. É importante você pedir em suas orações, Senhor, Deus, se lembra de mim. Deus, lembra-te da promessa. Lembra-te daquilo que o Senhor prometeu para mim. Porque você está colocando algo que você acreditou que foi Deus que trouxe para você. E isso é muito importante. Ana, uma das mulheres mais adoradas que nós temos aí, que louvou a Deus de uma maneira maravilhosa. Ali estava ela, Eucana e Penina, e criou ali, praticamente junto com Penina, todos os filhos de Penina. Penina teve 5 filhos e criou os filhos de Penina, e ali sendo maltratada porque ela era estéril, e até chegou diante do tabernáculo da época do sacerdote e pediu a Deus, Senhor, eu não quero para mim, mas se o Senhor me der, assim que eu desmamar, eu entregarei a ti o meu filho. E Deus ali permitiu que o sacerdote Eli visse aquela mulher embubuciando as suas orações, achando ele que ela estava embriagada, e ela falando com Deus em lágrimas, Eli falou assim, seja feita aquilo que você pediu diante de Deus. E Deus concedeu a Ana Samuel. E você entende que foi, ali está baseado em 1 Samuel 1,19, diz Deus que lembrou-se de Ana. E Ana concedeu um filho que se chama Samuel. A Bíblia fala que Eucana teve relações com Ana e Deus se lembrou e ali Ana teve seu filho. Então é muito importante que nós venhamos compreender que Deus busca em nós a nós lembrarmos daquilo que acreditamos diante dele. Deus se lembra, Senhor, de tudo aquilo que eu tenho feito diante de ti, porque Deus quer conversar comigo e com você. Sabe? Deus quer ter um diálogo. Pô, mas Deus não é onisciente? Deus não sabe todas as coisas? Sabe, claro que sabe. Mas o universo não. Sabe? O universo não sabe. Quando Deus quer conversar com você, Deus quer mostrar para o universo o quanto você acredita no invisível. Como você acredita num Deus que você não vê. Como você pode acreditar num Deus que você não consegue tocar? Como que você consegue acreditar num Deus que você só consegue sentir através do Espírito Santo? E o universo espiritual entende que você, sendo pecador, tendo livre-arbítrio, tendo suas paixões, suas concupiscências, entende que você pode sim adorar a Deus de livre, espontânea vontade. É isso que devemos, por isso que nós buscamos em Deus em oração, não para convencer Deus daquilo, das nossas coisas, e sim para mostrar para o universo o quanto Deus é Deus. Para homens que têm livre-arbítrio, que têm suas paixões, que têm o pecado. Porque os anjos, os querubins, os serafins, eles adoram a Deus porque eles foram criados para adorar a Deus. O homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. E fazei o homem semelhante à nossa imagem e semelhança. Ele não falou assim, fazemos o homem um verdadeiro adorador. Não.
Não está isso escrito na Bíblia. Ele falou assim, a nossa imagem e a nossa semelhança. A imagem e semelhança do quê? Nas atitudes. As imagens e semelhança do quê? Pelo caráter. A imagem e semelhança do quê? Pela autoridade. Por criar as coisas. Compreende? É isso. Isso é ser imagem e semelhança de Deus. Não é ter olho de fogo, línguas estranhas, sapato de bronze, como a Bíblia fala como Deus é. Mas sim nas atitudes, no caráter. É isso que é ser a imagem e semelhança e ainda ter o livre-arbítrio de decidir se eu vou ou não aceitar o perdão de Deus através de Jesus na cruz. Olha só, que forte isso. Porque antigamente eles decidiam, eles iam lá levar um cabrito puro, uma pomba, um litro de farinha, a cada um de acordo com a sua riqueza, um pardal, e davam em oferta e sacrifício pelos seus pecados. Então, o que você fez? Ah, fiz isso. 2 pardal e uma cabrita. Era quase isso que era feito, o pagamento dos pecados. Hoje não. E por muitas vezes as pessoas já não levavam mais a sério em relação ao pecado e ao pagamento. E já estavam dando bodes expiatórios, bodes já manchados, doentes, para o sacrifício. Ou até mesmo compravam até nas próprios locais para poder fazer o sacrifício. Não criavam nem mais, não era nem mais o seu primogênito de animais, a primícia dos animais, a primícia do alimento para entregar a Deus. Complicado. Por isso que Jesus veio e fez o sacrifício único em relação a todo tipo de sacrifício. Porque a Bíblia fala assim, obedecer é melhor do que sacrificar. Quando nós olhamos para as palavras do Senhor e vemos Ana sendo contemplada com Samuel, e depois de ter desmamado, ela vai até o sacerdote Eli, entrega a Samuel, esse aqui é o filho que o Senhor falou aquele dia que eu estava bêbado e tal, olha, agora ele já está desmamado, já está grande, e eu prometi para o Senhor que eu entregaria ao templo, sabe? E Deus permitiu que Samuel entrasse porque sabia que Eli e os seus filhos já era uma geração que não teria mais futuro, era uma geração que escandalizava o templo, usurpava o templo, e Deus precisava de um verdadeiro sacerdote, do qual ouviria realmente a voz de Deus, e que foi Samuel, um dos maiores profetas, do qual a Bíblia fala que nenhuma palavra de Samuel caiu em terra. Tudo que Samuel falava, Deus cumpria. Samuel foi o responsável para consagrar Saul, e Samuel foi o responsável por consagrar Davi. Olha só, lembra-te de mim, Senhor. É uma palavra tão forte. Quando Salomão teve um episódio no final de sua vida, lá em 1 Reis capítulo 11, você lendo ali, você vê as barbáries daquele homem sábio, daquele homem do qual Deus escolheu para ser a herança perpétua do reinado de Davi. E ali ele poderia se tornar um dos maiores reis da terra. Não somente por sua sabedoria ou por sua riqueza, sabe? E por outras coisas mais, mas Salomão, ele teve convívio com outras mulheres de outros reinos e desobedeceu Deus por ter feito isso. E Deus chamou a atenção dele por 2 vezes, dizendo que não era para ele ter relacionamento com mulheres fora de Israel. E ele teve com mais de 300 concubinas, ele teve com várias princesas de outros reinos, e isso foi escândalo para
aos olhos do Senhor. Mas o Senhor lembrou de uma promessa que tinha Davi, que o seu trono ia ser perpétuo e que através do seu trono viria o Messias. Então, Deus não tira o trono de Salomão porque lembrou da promessa que tinha com seu servo Davi. Olha só. Sabe, por muitas vezes eu digo para você que as coisas em sua vida não estão pior porque Deus lembrou de uma promessa que fez com seu Filho amado, que fez para Jesus, dizendo que ele seria o sacrifício vivo e que todos os pecados da terra seriam pagos pelo seu sangue. Quando Jesus está na cruz e diz assim: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Imagine você, se você visse o seu filho sendo maltratado, será que a sua ira não subiria e você não fosse feroz com as pessoas que estavam maltratando seu filho? Com certeza. Se você que é pecador e sabe fazer o mal, quanto mais Deus, que é bom, não saberia ele defender o seu filho? Mas não foi assim que ele fez. Ele permitiu que Jesus fosse o sacrifício vivo naquela cruz, porque ele lembrou da promessa que ele fez para a própria serpente. Em Gênesis capítulo 3, ali ele diz para a serpente que do ventre da mulher viria um homem que pisaria em sua cabeça e ele morderia o calcanhar. E esse homem é Jesus. Então, quando nós buscamos em oração, buscamos o Senhor todo o tempo, lembra de uma coisa. Sempre busca em Deus: Senhor, lembra-te das tuas promessas. Sabe, quando Jesus estava ali conversando com os seus discípulos, em João capítulo 14, ali naquela parte tão bonita ali, que certamente eu sempre ministro essa palavra, de uma maneira bem didática, quando ele diz assim que ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele, me lembra muito bem ele olhando para cada um dos seus discípulos e para cada uma das mulheres que ali se encontravam, dizendo assim para todos eles, dizendo assim: ei, André, você não é o caminho, eu sou o caminho. Ei, Maria, você é minha mãe, mas você não é o caminho, eu sou o caminho. Ei, Pedrão, você não é o caminho. Você pode ser a pedra, que dessa pedra fundarei a minha igreja, mas você não é o caminho. Ei, Tiago, você pode ser até meu irmão, mas você não é o caminho. Ei, João, você é o cara que mais vai viver. Eu vou te dar as revelações, mas você não é o caminho. Eu sou o caminho. Quando ele entra nessa história, dizendo isso tudo e falando para eles que Jesus ele iria subir aos céus, os discípulos ficaram preocupados. Mas, Senhor, e como ficaremos nós? E ele lembra em João 14,16, e ele fala assim: eu, quando chegar lá, vou pedir ao meu Pai para enviar a vocês o Consolador, e este nunca vos deixará. A presença de Jesus hoje, na minha vida, na sua vida, é o próprio Espírito de Deus que se habita em nós. Sabe, aquele mesmo Deus que a gente encontra
lá em Êxodo, capítulo 2, 24, quando Deus começou a ouvir o clamor e o gemido do povo, e lembrou ele das promessas que tinha feito para Abraão, Isaque e Jacó, e chama Moisés para ser o libertador. Esse mesmo Deus que em Êxodo capítulo 33, ali ele teve um diálogo muito forte com Moisés, e ele disse, pega o teu povo, segue errante, porque nenhum inimigo se levantará contra vocês, eu abaterei todos eles. Eu vou resolver o problema, vou abater todos eles, os amorreus, os heteus, os jebuseus, todos eles, e enviarei à frente um anjo. Essa foi o começo da discussão. E naquele meio da conversa, Moisés, porque tenho achado graças em ti. Aí Moisés pega o gancho e fala assim, bom Senhor, já que tu tem achado graça de mim, já que tu tem achado eu como teu servo, teu seguidor, certo? Me mostra a tua graça, me mostra a tua face. E a Bíblia fala muito ali, que naquela oportunidade, a Bíblia relata que Moisés falava com Deus face a face, quer dizer, com muita intimidade. Isso que quer dizer face a face? Não quer dizer que era olho no olho. Face a face significa falar com muita intimidade. Ele tinha condições de se impor diante de Deus, se alguém pode se impor diante de Deus. E ali ele até pede algo absurdo. Senhor, deixe-me ver a sua face. E Deus fala para ele que nenhum homem poderia ver a face dele, porque senão seriam consumidos. Mas que ele permitiria ver as costas dele. E assim Moisés conseguiu ver as costas. Até mesmo naquela oportunidade, Moisés desceu do monte cheio de brilho, sim, ele colocou até um véu que o rosto dele ficou muito brilhoso, certo? Mas ele teve um impacto com Deus em relação a uma situação que Deus concordou com ele. E falou assim, Senhor, eu quero dizer uma coisa para ti. Esse povo não é meu. Esse povo é seu. E se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. Eu não quero o anjo. É o Senhor. Se não for o Senhor, nós não vamos sair daqui. Como já existia uma intimidade, eu digo para você que Moisés sabia decifrar entre a presença de Deus e a presença de um anjo. Isso era fato. Então Moisés sabia que não estava falando com um anjo. E foi onde Deus assim o concordou e seguiu em diante junto com o povo. Porque o povo era hostil, redil, o povo era arrogante, o povo toda vez reclamava, murmurava, certo? E foi aonde até mesmo ali foi declarado os 40 anos, porque de tanto o povo ser rebelde, Deus determinou que nenhum que saiu do Egito entraria na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Então nós entendemos o quanto esse Deus que eu estou falando, que falou com Moisés, que falou com Elias, que falou com Jacó, que falou com Noé, é o mesmo Deus que fala conosco através do Espírito Santo. Sabe? E o que eu digo para você agora é que você deve buscar em oração assim, Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim. No tempo da minha angústia, lembra-te de mim. Senhor, lembra-te de mim, olha só como está a minha vida. Eu tenho procurado fazer as coisas certas. Senhor, eu tenho tentado fazer as coisas certas. Senhor, as coisas não estão dando certo. Conversa com Ele. Lembra-te de mim, Senhor. E assim, Ele ouvirá dos céus.
Mateus capítulo 7, versículo 7, fala assim, que nós devemos bater e bater até abrir. E nós devemos sim entender que essa palavra é da insistência. De ser persistente em até Deus abrir. Até dar certo. Não desistir. E eu digo para você que não é porque uma porta de trabalho se abriu, ou uma porta de negócio se abriu, que já está tudo certo. Ei, continue orando, intercedendo, para que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. Romanos 8, 28. Então todas as coisas estão cooperando para que você possa ter um encontro real com Deus. Todas as coisas estão cooperando para que você possa entender que você precisa buscar a Deus, para que todas as coisas, veja só aquele ladrão. Quando que aquele ladrão imaginou em toda a sua vida que o último dia de morte dele seria o primeiro dia da eternidade? Quando que aquele ladrão imaginou que ele estaria sendo crucificado com o Criador? Quando? Quando? Somente porque Deus se lembrou da promessa. Porque poderia ser qualquer ladrão, mas foi ele. Sabe? Existem 8 bilhões de pessoas no planeta e você não é mais um. Por que motivo? Porque existe milhões e milhares de estrelas nos céus e Deus conhece a cada um pelo nome. A Bíblia fala que em Isaías, eu não vou lembrar agora o versículo, que ele tatuou na palma da mão dele o meu nome. Olha o tamanho da mão desse homem para estar tatuado o teu nome, o meu nome. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando ele lembra de você, é porque ele certamente deve ter olhado para a palma da mão dele. E ali apareceu o teu nome. Ele não desiste de você nem um dia sequer. Todo dia ele lembra de você. De que maneira? Porque a sua misericórdia se renova todos os dias. Todos os dias ele se lembra de você. Todos os dias que você está vivo é motivo que ele se lembra de você. E você tem apresentado o seu dia para ele. Senhor, obrigado por ter lembrado de mim mais esse dia e permitido para mim, Senhor, que eu pudesse caminhar nessas próximas 24 horas. Eu não sei qual é o tempo de vida que tenho. Eu não sei quanto tempo eu tenho, o quanto me resta, o quanto me sobra. Mas eu sei de uma coisa, Senhor. Lembra-te das promessas dos quais o Senhor fez sobre a minha vida. Desde o nascimento, Pai. Desde mesmo antes do nascimento, o Senhor escreveu o meu nome no livro. E ali o Senhor desenhou a cada detalhe do meu corpo, Senhor, dentro do ventre da minha mãe. E colocou os tecidos, ó Pai, sobre os ossos. E foi colocando cada, Senhor, molécula, cada medula, cada centímetro de osso, Senhor, cada pele, cada detalhe, Senhor, cada risco dos meus olhos, o Senhor. O Senhor sabe quantos fios de cabelo eu tenho, Senhor. Antes mesmo de ter nascido, o Senhor sabe quantos fios de cabelo eu tenho. Pois Tu se importa comigo, ó Pai. Lembra-te, Senhor, de todas as coisas que eu já fiz de errado, mas lembra-se, Senhor, de todas as coisas boas que o Senhor tem para mim, Senhor. É por isso que eu estou aqui hoje, nessa noite, ó Pai, pedindo ao Senhor para lembrar, ó Pai querido, Senhor, a todos aqueles que estão aqui ouvindo essa palavra,
Não esqueça de nenhum dos teus servos, ó Pai. Não esqueça do Brasil, Senhor. Não esqueça, Senhor, da América Latina. Não esqueça, Senhor, da Europa. Não esqueça da África, do continente asiático, Senhor, do Oriente Médio, do continente americano, Pai. Não, Senhor, não esqueça de ninguém nesse planeta, Senhor. Cumpra, Senhor, toda a Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Oremos pela Tua igreja, Pai. Lembra-se da Tua igreja no Brasil, Senhor. Lembra, Senhor, da Tua igreja, Pai. Lembra da minha mãe, Senhor. Lembra da minha sogra. Lembra do meu sogro. Lembra do meu pai, Senhor. Lembra da Zelma. Lembra da minha esposa, Andréia. Lembra, Senhor, dos meus filhos, Senhor, da minha enteada, Senhor, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Lembra, Senhor. Lembra dessas pessoas que estão aqui agora, ouvindo as minhas orações. Lembra, Senhor, de cada um deles. Porque o Senhor prometeu que estaria conosco até o fim dos nossos dias. É assim. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre sua vida e que te dê a paz. Um bom início de semana. Muita fé, muita paz e muita prosperidade. Deus abençoe.